Certo. Não, eu vou ser extremamente breve, até porque eu até fiz meus apontamentos aqui, e eu levei a sério a frase que eu ouvi pela manhã aqui, já que nós estamos imersos em informações, é importante clareza, né? A clareza é o poder. E eu, na verdade, pensei, quando você falou em consolidação e inovação, eu coloquei aqui pensando nos meus 12 anos que passei na equipe do Agita São Paulo e nos 10 anos que estou fora, tá certo? Uma visão de quem não atua mais diretamente. Acho que a grande inovação, o Agita é um programa inovador, acho que a primeira grande inovação do Agita São Paulo foi aquela ideia de se trabalhar com parcerias e intersetorialidade. Acho que essa foi uma grande inovação na criação do programa. Hoje eu acho que isso cai no campo da consolidação. Acho que o Agita está consolidado como um programa que trabalha com parcerias e intersetorialidade nessas parcerias. Porém, eu acho que, aí pegando também o final da fala do Douglas, eu acho que talvez é importante, não sei como é que está, ou fosse uma inovação, ver como trabalhar com essas parcerias locais, ou essas parcerias que não estão tão próximas da gestão do programa. Eu me lembro que tinha uma proposta, eu não sei como isso caminha, mas eu acho que é uma coisa interessante, que são os comitês. Não tinha, na época eu pensava nos comitês, assim, o comitê de medicina, o comitê da escola, inclusive eu acho, até por atuar hoje na gestão de uma universidade privada, eu acho que seria importante, acho que na questão do programa, uma aproximação ou um comitê, alguma coisa que envolvesse as universidades. E eu nem penso que as universidades possam apoiar tanto o programa, vou falar até pela universidade da qual eu atuo, mas eu acho que é importante, acho que a população universitária é importante para a questão do Agita, talvez futuro. A população que eu falo são os alunos que são ingressantes da universidade, são alunos recém-saídos da escola, então podem dar uma visão disso. Você tem na universidade hoje todas as classes sociais e você tem diferentes profissionais. Eu acho que talvez aproximar da universidade, mas a universidade que eu falo é a população universitária. A outra inovação, quando se lançou o Agita São Paulo, que eu acho que foi algo importante, foi a questão da mensagem. Eu acho que isso está consolidado hoje, os 30 minutos de atividade física. Isso foi uma coisa que ficou consolidada. Se tem uma inovação na mensagem hoje, e se fala a questão do todo passo conta. A minha preocupação, eu acho que, quando as pessoas recebem a informação, parece que uma está sobrepondo a outra. E nós, talvez, na clareza, o foco do Agita São Paulo no início é a questão, a gente tem um foco em minimizar sedentarismo, um foco no sedentário, em tirar as pessoas do sedentarismo. Acho que o todo passo conta é uma mensagem mais direcionada para o sedentário do que os 30 minutos de atividade física, está muito mais distante. Mas eu acho que tem uma sobreposição aí, talvez, ou as pessoas não estão entendendo bem essa questão, essa mensagem do todo passo conta. Acho que o todo passo conta é uma mensagem importante para o sedentário. E aí, não sei, o Luiz está lá, não sei se é o sedentário convicto ou não convicto, né? Porque o sedentário convicto talvez fosse aquele que é classificado antigamente como pré-contemplativo. Na questão, outra coisa que foi uma inovação no Agita, a questão de avaliação e pesquisa. Ficou claro aquela coisa da gente avaliar a atividade física moderada e vigorosa, que era o que se valia, e nós avaliamos a atividade física moderada, vigorosa, e depois veio a questão de avaliar a caminhada, que foi também uma coisa de inovação na área de avaliação. Se hoje a gente tem um foco e pensar nessa questão de todo passo conta, e o foco é próximo no sedentário, eu acho que a gente tem que pensar em começar a ver tempo deitado, tempo sentado fazendo o quê, tempo em pé, tempo caminhando, e se essa caminhada é por deslocamento ou é por lazer, tá certo? Aí tem exercício, esporte, ainda tem a preocupação se tudo isso é lazer ou não, porque tem a questão do lazer. Então, se o foco é no sedentarismo, talvez em avaliação fosse interessante pensar nisso. O outro item que eu coloquei aqui, que eu acho que também era uma das linhas do programa, que era a formação de recursos humanos. Na formação de recursos humanos, a gente teve essa questão das redes, as reuniões, inclusive o curso de São Pedro, que tem essa linha de formação de recursos humanos. Talvez seja importante tentar atingir novos profissionais da área da saúde, ou não também. Acho que acho que é importante ter a presença de um pedagogo aqui, tem a colega que falou que é pedagoga, eu acho que é um profissional talvez que seja importante, principalmente nas questões voltadas ou próximas à escola. Na questão das ações políticas, eu acredito que seria importante, eu coloquei essa questão da dificuldade do profissional de educação física ingressar na área da saúde, embora seja mais
mas está mais acessível hoje, mas ainda é uma grande dificuldade. E, por último, para manter aí o tempo certinho, a questão da intervenção. Então, quando a gente falava de Agita São Paulo, nós tínhamos duas coisas. Ouvi pessoas dizendo duas visões. Um programa de parcerias e um programa de intervenção. E se nós traçamos muitas intervenções voltadas para a questão da atividade física, para que as pessoas fossem ativas, e pegando o dado que o Vitor mostrou aqui, que nos últimos anos não mudou o número de ativos e também não mudou o número de sedentários, talvez a explicação é que o insuficientemente ativo ele transita para os dois lados. Então, talvez tenha que pensar em alguma coisa focado nesse grupo ou tentar estudar melhor o grupo de insuficientemente ativos. Tá aí, eu tentei pontuar algumas coisas na questão de inovação e consolidação, sem tocar nas questões tecnológicas, porque toda vez que fala inovação, a primeira palavra que vem na cabeça da gente é a questão tecnológica. Okay? Obrigado. Obrigado aqui pela oportunidade. Eu sou aluno do Dr. Guedes, então é uma honra falar com o senhor e aguentar até essa hora. Então, para mim é um prazer enorme poder. Em 81, o senhor me fez ir lá na periferia de São Paulo para fazer o projeto PIDA. A gente desenvolveu o Vila Penteado, Cachoeirinha e tal. O Vitor foi meu professor na faculdade, ele é muito mais velho do que eu. E a gente trabalha na faculdade da Santa Casa. E eu vou trazer para vocês o que nós estamos fazendo lá. Algumas coisas novidades, outras nem tantas novidades. O que a gente fez lá, a gente criou em 2012, com o aval do Vitor, a medicina do esporte. Então, na formação do médico, a parte esportiva ela é quase que nula. Então, a gente conversou muito aqui sobre a presença do médico, a atividade física integrada com o educador físico, o psicólogo. A nossa formação como conceitos de medicina esportiva praticamente não existe. O que foi interessante? Em 2012, a gente montou uma disciplina para os alunos da Faculdade de Medicina, para eles poderem ter uma disciplina optativa em medicina do esporte, alunos do 3º ano. E durante 5 anos foi a disciplina mais desejada, tinha fila de espera para fazer as aulas. O que a gente fazia lá? Tinha médico, educador físico dando aula, tinha nutricionista dando aula, tinha cardiologista dando aula, tinha ortopedista dando aula. O Vitor foi lá várias vezes, o Timóteo foi lá algumas vezes. E era uma coisa multidisciplinar e foi muito interessante a ponto dela virar hoje uma disciplina oficial da Faculdade de Medicina da Santa Casa. Então, uma das pouquíssimas faculdades que tem dentro da graduação médica são 16 aulas de medicina do esporte. E junto com isso nós criamos, que nós vamos falar um pouquinho sobre uma academia dentro do centro de saúde. Então, em vez de ter as academias da saúde no Ministério, as coisas onde eu vou encaminhar o paciente, não. É uma forma de eu quero integrar o atendimento médico à atividade física como tratamento das patologias, como prevenção e tratamento. Nós temos uma liga, nós temos alunos nossos, e o Vitor já foi umas 2, 3 vezes falar nos departamentos. Então, a reunião da clínica médica da Santa Casa. A gente vai lá e fala sobre o assunto. Na ginecologia, a gente vai lá e fala sobre o assunto. No câncer, a gente vai lá e fala sobre o assunto. No outubro vermelho, a gente vai, outubro rosa, a gente vai colocando a medicina esportiva dentro de várias atividades dentro da faculdade. Só que a gente lançou uma pergunta, será que nós, médicos, nós profissionais de saúde, nós estamos fazendo atividade física? Eu vou fazer uma pergunta e vocês não me respondam. Quem aqui dessa sala que faz atividade física regular, 5 vezes 150 minutos por semana, realmente não precisa responder. Assim, mas essa questão ficou interessante, porque eu fiz lá na Santa Casa em 2013 e repeti agora em 2018. E essas estatísticas, nós vamos ter um ponto para discutir, ou eu estou muito errado, ou a estatística do Conselho Regional de Medicina está muito errada. Mas a resposta foi trágica. Então, a gente perguntou se os médicos da casa caminham, 22%. Se eles fazem moderadas, que seria a recomendação da OMS, 6%. Se eles fazem vigorosas, 5%. Aqui, com o tempo sentado, em torno de uns 60% do tempo sentado. O único índice interessante foi o do fumo. Então, a gente acompanha realmente os médicos da Santa Casa, realmente 10% fumam. 92% não fumam. O resto está um horror. Em compensação, a gente perguntou para eles, você pergunta ao seu paciente, durante a sua consulta médica sobre atividade física? 58% perguntam, 68% recomendam e 99% dos médicos, claro, faz parte do tratamento fazer exercício físico. Então, a conclusão que nós chegamos é que 78% dos médicos, isso em 2013, agora repetindo em 2018. Eu repeti entre os médicos da Santa Casa e eu, como sou da ortopedia, fiz no Congresso Brasileiro de Ortopedia deste ano agora, no Rio de Janeiro, em 2018, com 1.200 ortopedistas que responderam uma pesquisa eletrônica.
e deu exatamente o mesmo índice. Então, entre os médicos, 94% são sedentários, e não 30%, como está falando a população. Então, alguma coisa da minha pesquisa não bateu com a pesquisa, a gente pode discutir um pouco sobre esse assunto. E todo mundo fala que é muito importante fazer. Aí, nós pedimos para na Santa Casa colocar na anamnese, não tem nenhuma pergunta sobre atividade física. Tem pergunta sobre doença, sobre vacinação, sobre passado, sobre antecedentes hereditários, mas sobre saúde não. E a gente conseguiu incluir na anamnese que os médicos hoje são obrigados a perguntar ao paciente se ele faz exercício físico. Sabe o que acontece com o médico? Isso levou 1 ano para conseguir autorizar. A hora que autorizou, o residente lá de medicina faz a história do paciente. Sabe o que acontece quando ele chega nesse item? Ele pula, porque ele não sabe o que perguntar. E se ele perguntar, o que eu faço, doutor? Ele não sabe o que responder. Então, a formação médica é muito ruim nesse sentido. No centro de saúde da gente, como já foi falado das doenças crônicas, a gente criou com um grupo multidisciplinar, enfermeiras, educadores físicos, médicos, psicólogo. Eu fui dar uma aula lá no programa de acidente de trabalho, naquela semana de acidente de trabalho, eu fui dar uma aula sobre atividade física para a saúde. Fala, Paulo, como foi falado aqui, nós queremos fazer. Eu, enfermeira, eu, atendente de enfermagem, eu, médico, estou ficando doente, quero fazer. Nós tínhamos lá um espaço, a gente montou um grupo, e a gente conseguiu fazer um espaço. Foi lá o diretor da Santa Casa inaugurar um espaço. Tá, agora eu tenho um espaço. Como é que eu faço essa obra? Eu não tenho dinheiro. A Vivo Telefônica fez uma parceria, eles têm uma parceria na região da Barra Funda, e a Vivo bancou a formação do equipamento. Agora eu preciso botar lá um tapete, botar uma bola, botar alguma coisa para o pessoal fazer ginástica. Nós fomos numa feira, a Tecnogym, que é a mesma empresa que colocou equipamentos nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, é a maior fábrica do mundo de equipamentos médicos, de ginástica, nos deu equipamentos. Sabe o que eles fizeram lá? A empresa se associando à saúde, na feira onde eles vendem equipamentos, a maior feira da latino-americana de venda de bicicleta ergométrica, de bicicleta de material de academia, eles colocaram lá, aqui em cima, doe o seu movimento. 10 minutos na esteira, 1.000 pontos para a Santa Casa. Quando atingir 100.000 pontos, nós damos equipamento. O que aconteceu com o stand dos caras? Bombou. Eles nunca venderam tanta máquina na vida. Então, foi a primeira vez que eles fizeram, numa feira comercial, uma atividade tipo social. E aí, com isso, nós conseguimos equipamentos. Então, a gente teve que se aliar aqui à nossa equipe médica, a equipe das atendentes, o pessoal que faz a visita às famílias. Aí, 3 anos depois, eu fui lá perguntar para os usuários, há quanto tempo você faz? Há pelo menos 1 ano, a grande maioria. Quantas vezes por semana? 1 vez por semana. Quem que mandou você ir na academia? O médico. Então, em que você melhorou em 3 anos? Primeiro, menos dor. Segundo, mais disposição. Terceiro, mais equilíbrio. Quarto, mais amizades. Em quinto, menos remédios. Em sexto, menos peso. E ninguém mudou nada. Então, em 1 vez por semana, na verdade, teve mais aspectos emocionais, psicológicos do que físicos. Mas o benefício físico também foi evidente. Aí eu perguntei para os profissionais, você conhece a academia? 84% conheço. Você utiliza? 65% não. Você encaminha os seus pacientes? Mais ou menos a metade. Os grupos, você faz atividade física? De novo, 16% fazem, 84% não fazem. Mesmo quem está lá dentro no mesmo espaço. Por isso que a coisa é difícil mesmo. A gente fala sempre para evitar o conflito entre o médico e o educador físico. Não é a gente que vai prescrever, mas nós vamos orientar e encaminhar. E agora a gente está retomando aqui no Brasil o programa do Exercises Médicos, a convite do Vitor, a convite da Sandra. E a gente vai convidar todo mundo para poder ajudar nesse programa, que a gente acha ele muito interessante. Aqui é o objetivo do programa. E o recado é que nós mesmos, nós profissionais, nós estamos todo mundo gordinho, nós estamos todo mundo deprimido, nós estamos todo mundo cansado. E a gente sabe que eu, por exemplo, que gosto de exercício físico, eu recomendo ao meu paciente que faz. O Mário também manda. Mas o cara que gosta de vinho, fala de vinho no consultório. O cara que gosta de carro, fala de carro no consultório. O cara não fala de esporte. É isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado.